Ei, segundo ano, tudo bem? Mais uma aulinha começando, não é mesmo? Hoje, terça-feira, dia da nossa aula de português. Então, ó, pega seu livrinho de gramática e abre com a tia no assunto de hoje. Nossa conversa hoje tá lá, começa na página 102, essa aqui, ó, aonde nós vamos estar falando sobre o uso da letrinha S e das letrinhas SS na escrita das palavras, certo? É bem verdade, não é? Que às vezes precisamos escrever alguma palavra e a gente fica assim, essa palavra se escreve com S ou com SS? E agora? Bom, com a nossa conversa de hoje, com as dicas que a tia Carol vai dar, se você prestar bastante atenção, eu tenho certeza que nunca mais você vai errar. Então fica atento, acompanha comigo e treina aqui nos exercícios, ok? Primeiro, a gente vai estar falando hoje sobre o uso do SS e o uso do S no início das palavras, porque essa letrinha aqui tem outras regrinhas que nós vamos falar na próxima aula. Então, hoje nós vamos ficar nessa parte do uso do SS e do S no início das palavras. Vamos começar? Para isso, você precisa acompanhar com a tia a leitura do texto que está no seu livro, Sapo Sambista. Vamos lá? Acompanha aí. Esse sapo sabe sambar. Samba bem, é um bom sambista. Samba na água ou na pista. Samba de dia ou de noite. O que ele quer é sambar. Sai de casa de manhã e já vai para a escola de samba. Agora está aprendendo até a tocar pandeiro para sambar o ano inteiro. Um passo para cá, um passo para lá. Eita sapo bom de samba! Célia Siqueira, texto escrito especialmente para esta obra. Na leitura do poema, você observou que foram usadas palavras escritas com S e palavras com SS? Pois é, a tia Carol escreveu aqui para a gente estar analisando cada uma delas juntinhos, ok? Em alguns momentos elas se repetem, mas aí eu botei uma de cada aqui para a gente estar fazendo a leitura e observar o som desse S em cada situação, tá? Então vamos lá, ó. Sapo. E essa palavra aqui, ó, sambar. Vocês percebem que quando a gente fala esse S no início, tem o som S? Vamos continuar? Observa aí se você não tinha percebido. Sambista, sai, samba. O S no início das palavras tem esse som S, da mesma forma que na palavra passou, que ela é escrita com SS, mas tem o mesmo som do S no início de palavras. Então, o seu livro destacou essas duas palavras aqui para a gente começar a entender a diferença do uso de uma e da outra e por que elas têm o mesmo sonzinho, certo? Vamos lá. Sapo. Sapo é uma palavra onde o S está no início dela. E passo tá entre, ó, aqui tem uma vogal e aqui tem outra vogal. Então, ó, SS entre vogais. Por que que isso acontece? Porque quando a letrinha S tá dentro da palavra e entre vogais, ela tem o mesmo som da letrinha S quando inicia uma palavra. Esse som S. E aí o S, espertinho, para não ficar sozinho, quando ele tá nessa situação
entre, né, dentro da palavrinha e entre vogais, ele logo trata de chamar reforço. Ele chama mais um S para eles ficarem bem fortes e determinarem esse sonzinho. Entendeu? Então, crianças, vamos ao resumo disso que a gente acabou de falar? Ó, nunca usamos SS no início de uma palavra. Toda vez que você for escrever, seja numa produção de texto, num trabalhinho, numa frase, numa ortografia, você precisou escrever uma palavra aonde o S está no início dessa palavra, não tenha dúvida, sempre vai ser um S só, porque em nenhuma situação a palavra começa com dois S's, combinado? Olha aqui quantos exemplos a tia trouxe. Sapo, sapato, samba, soldado, suéter, sinal, viu? Todas elas com som inicial, o S com sonzinho S e sempre um só, ok? E na hora de usar o SS, é porque o S no meio, dentro da palavra, entre vogais, quando ele estiver entre vogais, para ter esse sonzinho, ele precisa de reforço, ele não pode ficar sozinho. Aí ele chama o companheiro, um amigão, para eles ficarem juntos, fortes e mantendo o sonzinho S. Então a regra é: o SS usado entre vogais representa o mesmo som do S usado no início de palavras. Veja aqui os exemplos com a tia. Sapo, passo, vogal, vogal. O S ficou forte aqui no meio, então dois S's. Aqui, sentado, tosse. Novamente, ó, uma vogal O e a vogal E. Então, o S, para ficar fortalecido, ele virou o SS. Entenderam? Vamos treinar agora no exercício do seu livro, para você ver como é que é fácil resolver essas questões? Não tem jeito. Para saber, para não ter dúvida, é só treinando, para ampliar o vocabulário e ter cada vez mais certeza de como escrever as palavras. Vamos lá? Página 103. Página 103, número 1. Complete com SS e leia as palavras em voz alta. Então, tá aqui, ó, clá, C. E assim sucessivamente, você vai completar cada palavrinha com esse pedaço e ler em voz alta. Número 2. Complete as frases com as palavras do quadro. Assobiar, assar e passar. Você vai ler cada frase e ver qual dessas palavras são adequadas para dar sentido na frase e elas ficarem corretas, ok? No exercício número 3, você precisa separar as sílabas das palavras. Mas é muito importante você saber como separar as sílabas das palavras escritas com dois S's. Olha aqui. Veja como separamos as sílabas das palavras com SS. Passo, passo. Vocês observaram que a letrinha S, elas não ficam juntas? Fica um S numa sílaba e o outro S na outra sílaba, ok? Então, faça os outros com bastante atenção. Como que vai ficar a separação silábica de massa? Não esqueçam de separar os S's em cada situação, ok? No número 4, tá assim. Vamos brincar de formar palavras? Siga as orientações da trilha. Você já fez um trabalho, mais de um trabalho desse tipo no seu livrinho. É a mesma coisa. Você vai seguir as orientações de tirar
uma letra e colocar outra para descobrir as palavras. Vamos lá, o primeiro exemplo a tia já fez para ensinar para você. Selo, menos a letrinha O, mais a letrinha A, vira a palavra cela. E assim sucessivamente. Cela, menos a letrinha E, mais a letrinha A, aí você vai descobrir a palavra, seguir a outra pista e ir descobrindo cada palavra até chegar no final. Quando você descobrir todas as palavras, você vai fazer a letra A. Separe as sílabas das palavras que você formou. Observe que a gente tem aqui, ó, os quadradinhos da mesma cor. Cada quadradinho desse, cada dupla da mesma cor, você vai usar para cada palavra, ok? Então, uma palavra, outra palavra e assim em todas as situações. Letra B. Quantas sílabas têm essas palavras? Complete a frase. Essas palavras têm pontinho, pontinho, sílabas. Preste atenção que sílabas são os pedacinhos e não a quantidade de letras, ok? No número 5, tá assim. Das palavras que você formou no exercício anterior, 4 delas estão escondidas no quadro de letras. Você consegue achá-las? Então, dessas palavras que você vai completar aqui, 4 você vai encontrar aqui. Qual é a palavra que não está no quadro de letras? Aí você vai ver qual não está aqui e vai escrever aqui, ok? Número 6. Organize as letras do quadro e forme palavras com SS. Tá vendo aqui? As letras estão bagunçadas. Vocês precisam organizar para completar as que estão faltando. A única certeza que a gente tem é que todas elas são escritas com SS. E os desenhos estão dando muita pista. O número 7 é um daqueles exercícios que você brinca de detetive. Substitua os algarismos pelas letras e descubra palavras. O número 1 é a letra A. O número 5 é a letra P. O número 2, letra E. 6, R. 3, I. 7, S. 4, O. 8, F. A partir dessa pista aqui, você vai substituir cada algarismo na ordem com a letrinha correspondente e descobrir as palavras que estão escondidas. Depois, faz a letra A. Complete a frase com as palavras que você formou. Durante o pontinho, pontinho, a pontinho, pontinho, e os alunos viram muitos pontinho, pontinho. Essas palavras serão as que você vai descobrir na atividade acima, ok? E na letra B, tá assim. Agora encontre 6 passarinhos escondidos na cena. Depois pinte o desenho. Tá vendo aqui essa cena da floresta? As crianças passeando com a sua mãe. Aqui tem 6 passarinhos escondidos. Vocês vão identificar circulando e depois façam um colorido bem bonito, tá bom? Um beijo, meus amores. Quando terminar, vai para o próximo vídeo, para a próxima atividade.